Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis. E hoje é sábado, dia 15 de fevereiro. Como todo sábado, eu costumo trazer um pouco aqui de reflexão importante para todos nós, como café filosófico, né? Então, hoje é o dia do café filosófico. E todo sábado, geralmente, eu trago algum assunto para a gente tratar aqui no nosso café filosófico. E no café filosófico de hoje, eu quero trazer um tema aqui relacionado à educação, tá? Esse tema educação, que é muito importante. Muitas confusões que nós temos por aí quando se trata da educação. E vamos aqui então a se compreender, tá? Entender um pouquinho melhor essa questão da educação. Essa educação que está sob a responsabilidade de quem? Quem que é responsável pela educação, tá certo? E aí eu não estou falando só a educação de uma forma genérica, tá certo? Eu vou depois aqui comentar, né, assim bem, esse assunto, explicar um pouquinho melhor esse assunto para vocês poderem entender aonde que a gente quer chegar, inclusive até com o objetivo de trazer essa temática hoje aqui. Veja bem, volta e meia, pelo menos eu tenho observado algumas pessoas que vêm nas redes sociais. Tem algumas que, inclusive, até se declaram como professores. Tá? Eu vou pegar assim de um modo mais específico. Esses dias atrás, foi até no Instagram, eu vi uma professora. Ela gravou um vídeo, né, assim, pro Instagram. E ela estava assim toda empolgada, né, na fala dela, toda empolgada na fala dela, tratando sobre o assunto educação. E aí, eu não vou assim explicar tudo o que ela estava tratando lá no vídeo dela, mas o básico que eu peguei assim sobre o que ela queria dizer em relação à educação é que a educação não faz parte da escola. Eu diria assim que o básico da fala dela tem a ver com isso. Tipo assim, não é responsabilidade da escola a educação. Ou seja, a educação dos filhos, tá certo? Em relação, se tratasse em relação aos pais e os filhos. Então, a educação não é responsabilidade da escola. No posicionamento dela, a educação é uma coisa muito específica que é voltada à família, aos pais. Quem tem o dever de educar, então seria apenas os pais, tá? Eu estou meio aqui que pegando, né, trazendo assim para vocês mais ou menos o assunto dela, tá? O posicionamento dela. Então, o entendimento dela sobre educação, né, é aquele tipo de entendimento de que apenas os pais que são os responsáveis, não a escola. A responsabilidade da escola, então, seria outra coisa. Num modo assim mais, um pouco mais genérico, as pessoas, principalmente que é dessa linha, igual dessa professora, dizem que a responsabilidade da escola, ou o papel da escola, é de ensinar. Apenas isso. Ou seja, a escola então ela tem o papel de ensinar, né? Pegando de uma forma muito assim resumida, seria isso. Então, essa educação o tipo de educação que está sendo entendida aqui dessa professora, então assim, é um entendimento de que a educação, por exemplo, quando se trata da formação de um cidadão, de uma pessoa responsável, respeitosa, de uma pessoa educada, né? O que é muito comum dizer, né? De uma pessoa educada na sociedade. Então é aquele tipo de entendimento de que esse tipo de educação só pode vir de casa, só pode vir da família, tá? Dos pais, tá? Então que a escola não tem esse papel, então a escola tem esse papel de ensinar. Olha, gente, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é assim: esse tipo de entendimento, apesar de ter uma certa beleza estética, né, nesse tipo de entendimento, ele é um entendimento totalmente errado. Ele não é um entendimento certo, tá? Bom, com base em que eu estou falando isso? Eu estou falando com base na ciência. Eu estou falando com base na ciência, no conhecimento, tá? Não é isso que se aprende. Não é isso que
os grandes intelectuais da educação, não vejo assim, não tenho conhecimento de nenhum que trata dessa maneira. Nesse tipo de entendimento. De você jogar toda a responsabilidade da educação para a família. Tá? Mas aqui vamos entender um pouquinho melhor essa história toda. Tem uma coisa que é importante aqui chamar a atenção, que é assim. Existe um curso universitário, que ele trabalha exatamente nessa linha da educação. Eu até costumo dizer assim que os chamados cursos de licenciaturas, né, que é formação de professores, até certo ponto você poderia assim dizer que a maioria então dos que fazem esse curso, que faz um curso de licenciatura qualquer, seria um profissional da educação. Nós poderíamos dizer isso. Mas eu tenho uma compreensão, até porque eu trabalho nesse curso, aqui na universidade, na Unemat, tem um curso de pedagogia, tá certo? Pedagogia. A formação de pedagogos, pedagogas e assim por diante. Tem muita gente que quando pensa no pedagogo, vai pensar assim num alguém profissional que tem assim como base a formação da criança, ou seja, para poder lidar com a criança, trabalhar com a criança, que o curso daqui de licenciatura tem um pouco a ver com isso, que é a educação infantil. Tudo bem, até aí tudo bem. Agora, o curso de pedagogia, ele é um curso que durante toda a sua trajetória, durante todo o período que o aluno, por exemplo, está ali cursando, ele está vendo uma série de conceitos, por exemplo, a história da educação, a parte histórica da educação, a sociologia da educação, a filosofia da educação. E você tem uma série de disciplinas específicas do curso que vai tratar exatamente sobre o assunto educação. E vai, assim, trabalhar de forma bem detalhada o que é o tipo de educação para cada momento, por exemplo, da vida humana. A criança, né, ela deixa essa fase da infância, né, e vai partindo para a adolescência, para a juventude e assim por diante. Tá certo? O ensino básico, né, que é considerado o ensino básico. Então, como eu estou dizendo, essas pessoas aqui que estudam, que fazem o curso de pedagogia, são os especialistas da educação. Do meu ponto de vista, é assim. Eu tenho o maior respeito pelos profissionais da pedagogia, os colegas que inclusive eu tenho aqui, um grande respeito mesmo, porque eu sempre vejo eles como os sabedores ou pessoas que têm conhecimento sobre educação. Né? Tá certo? São os profissionais mesmo, entendedores, né, em relação à questão da educação. Esse é um ponto. Aí vamos partir agora para essa coisa que esse tipo de entendimento sobre a educação da família, a educação que provém dos pais. E depois a educação na escola. Primeiramente, vamos aqui dizer o que é certo, o que é correto. O que é correto é dizer que a educação não acontece apenas na família, em casa, com os pais. A educação acontece na escola. Eu vou mais longe. A educação também acontece na universidade. Tá? Aqui a coisa muda de figura, né? Aí depois vem o pessoal que às vezes pode até vir aqui no comentário. Mas e aí? Essa coisa da responsabilidade, essa coisa da obediência, por exemplo, né? do menino que vai para a escola, que não obedece, que não tem comportamento, o chamado mau comportamento, né? A indisciplina, essa coisa toda. Como é que fica? Isso não é coisa que vem de casa? Sim, é o que vem de casa. Não estamos negando, quando se trata da educação, da importância, por exemplo, da família. A família tem seu papel. Dentro do processo educativo, o primeiro momento relacionado à educação provém de casa, sim, provém da família. A família tem um papel fundamental, sim, na formação da criança. O filósofo Immanuel Kant, né, que ele tem uma obra sobre a pedagogia, que é uma obra muito interessante, a meu ver, ele vai falar lá sobre a educação da criança. Dos pais, a educação que os pais dão para os filhos, desde por exemplo, da mãe lá, do leite materno. O Kant vai falar dos cuidados, por exemplo, que precisa ter com as crianças. Que o cuidado, existe uma relação educativa no cuidado. Dependendo da forma como acontece o cuidado, você pode
formar um cidadão agressivo, um cidadão mal educado, devido ao tipo de cuidado que se tem. Uns pais agressivos, já assim com as crianças, já com a criança desde novinha, a tendência é você ter um filho muito mal, muito ruim, tá certo? No seu desenvolvimento. Aí tem toda uma questão cognitiva, questão psicológica e assim por diante. Só que assim, agora eu quero falar aqui para vocês assim, o papel da escola. O papel da escola não é só de ensinar, aprendam isso. O papel da escola não é só de ensinar, mas de educar. E não é tão difícil da gente entender essa questão que eu estou colocando aqui, tá certo? Esse mesmo de entendimento sobre a educação, né, da família, de criar cidadão responsável, essa coisa toda, respeitosa, né, e assim por diante, uma pessoa ética, né? Essa mesma responsabilidade, esse mesmo entendimento é passado para a escola. Aí a gente tem que entender uma coisa que é o seguinte, por isso que eu estou dizendo que não é difícil de a gente ter esse tipo de compreensão, que na família, a criança, até certo ponto você poderia dizer assim que ela vive de forma isolada. A relação dela é apenas com os pais, ou às vezes com os parentes, né? Se tiver, tem muitos pais que não têm parentes assim por perto nem nada. Vai ver mais nos finais de semana, aquela coisa toda. Ou tem muitos que têm os avós que estão por ali, aquela coisa toda. Mas a relação da criança é uma relação, até certo ponto, com adultos. A não ser que também tenha crianças, às vezes de irmãos ou qualquer coisa assim, de outros parentes que estão morando por ali e as crianças brincam juntas. Até aí tudo bem. Mas o pressuposto que se tem é que essa criança, né, o aprendizado dela, a relação dela, é ali. É uma relação isolada, vamos dizer assim. Tá certo? Quando a criança vai para a escola, quer ver, você percebe a primeira vez que quando você deixa o seu filho na escola. Como é que é a reação do seu filho? Né? A dificuldade que tem de acostumar aquela coisa toda. Vai indo, vai passando o tempo, essa criança acostuma. Ela vai se habituando. Tá? E ela vai percebendo já, isso eu estou falando dentro da educação infantil, que eu estou tratando mais aqui da criança, tá? Do que do adulto. Mas o adulto também é outra questão também. A criança ali, se deparando com uma diversidade, por exemplo, de pessoas, de outras crianças que estão ali, ela vai percebendo as diferenças, ela vai percebendo uma série de situações que até então ela não percebia quando ela estava em casa, ou o tempo todo que ela esteve em casa. Então, se ela é uma pessoa branca, ela vai se deparar com negros, com negras na escola. Ela já começa a se deparar com as diferenças. Aí tem as questões culturais. Essa criança, de repente, pode se deparar com japoneses, por exemplo. Ou criança japonesa, talvez ela nunca tinha visto, né? Uma criança japonesa, uma outra. Então você tem ali uma relação cultural, assim, que já inicia desde esse primeiro momento na escola. E aí você vai tendo, então, uma diversidade de momentos em que, enquanto a criança ela está na escola, vai acontecendo. Quando ela está em casa, com seus brinquedos, é uma coisa. Agora, ela está na escola. Ela, ali, na sala de aula, ela se depara com uma diversidade, por exemplo, de outras crianças. E o professor é essa pessoa que tem essa habilidade, essa formação, para poder ensinar, inclusive, né, e aos poucos ensinando essas crianças como é que elas se relacionam umas com as outras. Como é que essa educação, por isso que aqui vem o momento educativo, vai acontecendo. É responsabilidade da escola. A escola, ela precisa observar tudo isso. Aí alguns vão dizer assim, mas e aquela coisa que já vem vindo da família, que os pais que vão ensinando os filhos a dar benção, a respeitar os mais velhos, a não sei o que, essa coisa toda. Sim, não estamos negando isso. Eu acho que isso precisa acontecer, sim. Só que a partir do momento que a criança vai para a escola, é um momento em que elas, por exemplo, vão estar longe dos pais. Elas não vão estar ali mais com os pais o tempo inteiro olhando para elas. O comportamento da criança pode ser diferente. Sabia? Ela pode ser diferente. E é nesse momento que a orientação pedagógica, tá, o acompanhamento pedagógico é necessário. E aí é o momento em que a escola ela entra, assim, nessa formação, nesse cuidado e assim por diante. E são diversos momentos, gente.
A hora do recreio, tem diversos pensadores que tratam só desse assunto, por exemplo, sobre a hora do recreio. Aquela hora que as crianças saem, que vira aquela correria, vira aquela coisa toda. Então a gente tem que entender que essa criança, ela está ali no meio de uma multidão de gente, de outras crianças. Como é que é o comportamento dela diante dessa sociedade de pessoas e tudo mais que estão ali? E sem dizer também o relacionamento, por exemplo, dessa criança que vai se dando ali com as pessoas que trabalham na escola, desde o guarda, né, de quem toma conta da entrada da escola, as merendeiras, o pessoal que trabalha ali nessa escola e assim por diante. Como é que é a relação dessa criança? O relacionamento que eu quero dizer, o relacionamento dessa criança com essas pessoas. E aí a escola, quando ela vai observando em todo momento assim o comportamento, essa coisa toda das crianças, a escola vai orientando, ela vai chamando a atenção. Quando é período em que tem a conversa com os pais, né, aquela reunião dos pais, né, com os pais, os professores vão, né, ali também os orientadores pedagógicos, essa coisa toda, vai passar para os pais problemas, uma série de situações em relação aos filhos. Aí tem umas coisas engraçadas, porque é a hora que tem muitos pais que ficam grilados, porque é por isso que eu falo. A criança, às vezes, na escola, ela pode ter outro comportamento. Né? Ela pode ter um comportamento, às vezes, que assusta os pais. Fala, ué, peraí, né? Mas eu não ensinei isso. É isso, você não ensinou isso, mas na escola acontece. E então aí é o papel dos professores, dos educadores ali. Tá? Por isso que eu estou dizendo para vocês, existe coordenação pedagógica, tem todo um trabalho assim na escola, psicológica e assim por diante, de acompanhamento dessas crianças. Então a escola tem um papel gigantesco na formação, tá, da criança, do jovem e assim por diante, até chegar à universidade. Na universidade também. O papel nosso de educadores, desse papel educativo, ele é um papel assim que passa em diversas instâncias. Ela não fica apenas num contexto. Se você ficar muito com essa coisa na sua cabeça de achar que a educação, da forma como eu estou tratando aqui, só vem dos pais e a escola não tem nenhum papel na educação, olha, acho que pode fechar as escolas, né? A escola vai servir para quê? Aí você fica com aquela coisa na cabeça. Ah, a escola só tem um papel de ensinar, de trazer o conhecimento e assim por diante. E é interessante porque nós vivemos uma sociedade atual, do mundo de hoje, que você tem ensinamento e conhecimento para tudo quanto é lugar. Nas redes sociais está cheio. Está cheio disso. Né? Você tem aula de matemática, você tem aula de inglês, você tem aula de espanhol pela internet. Basta você comprar curso. Você tem aulas, né, que acontecem, por exemplo, na internet. Então, qual que é o papel de professor? O professor, ele é educador. Se a gente pegar numa visão freiriana, o professor não tem esse título apenas de professor, mas de educador. Ele é o educador, a educadora. Lá das suas crianças, dos seus filhos, quem está ali diretamente ali, né, trabalhando com eles são educadores. Há todo um processo educativo, há todo um ensinamento, né, nesse processo. Não é tão simples, desde a creche e assim por diante. Por isso que no campo da educação é dividido assim os momentos, né? Há uma classificação sobre educação. Educação não, a educação informal, por exemplo, educação informal, que é esse tipo de educação que inclusive a família tá ali ligado à chamada educação informal. Tem alguns que costumam separar, né? Também nesse ponto da educação familiar. Mas normalmente está classificado aí dentro desse campo da educação informal, porque não está dentro do campo da formalidade. Isso é uma coisa assim muito interessante de entender. Está muito naqueles ensinamentos da criança, do comportamento, de como cuidar das suas coisas, dos seus brinquedos e assim por diante. Está dentro desse campo dessa educação informal, tá certo? E aí a educação informal também tem, além da família, você tem uma diversidade de aonde vai estar presente também esse tipo de educação, às vezes até a igreja também está um pouco nessa linha. E aí, em diversos momentos em que nós tivermos assim a presença dessa educação, que seja até por exemplo, você ensinar os filhos a assistir desenhos
e assim por diante, ou que seja na internet ou na TV, de forma educativa. Desenhos que não são agressivos. É também uma forma de educação. Está dentro desse campo de educação informal. Quando a criança vai para a escola, ela está dentro do campo da educação formal. Dentro da educação formal. Uma é educação informal, a outra é educação formal. Formal porque tem uma formalidade, porque tem um aprendizado, tá certo? Porque aí sim vai entrar a questão do ensino, do aprender, essa coisa toda. Mas só que não se resume apenas a isso. Ela não é uma coisa técnica de uma forma assim, de forma absoluta, um absolutismo técnico, que se resume apenas nisso. Não. Você tem muita coisa envolvida aí. Tá bom, gente? Não sei se por aqui deu para entender. Aí tem outros entendimentos de educação, por exemplo, educação em espaços não escolares também, que é um outro processo educativo, né? Que existe também, tá? Você tem entidades, tem projetos que trabalham também com crianças, trabalham com crianças de rua, trabalham com e assim por diante. É também educação. São os chamados de educação em espaços não escolares, que também é muito comum, tem muito por aí. Educação popular é um outro formato também, é um outro meio muito interessante no campo educativo, que Paulo Freire trabalhou muito nessa linha da educação popular, que é importante, também é educação. Veja que a educação está presente em diversos momentos da nossa vida. Ela está presente em diversos momentos da nossa vida. Por isso, não se prende apenas dessa coisa que é os pais, que são responsáveis, essa coisa toda, não. A formação humana, a formação do ser humano, vai acontecendo a vida inteira. Eu ainda fiz doutorado, tudo, mas ainda estou nesse processo educativo. Estou me educando a cada dia que passa, com a idade que eu tenho e tudo mais. Assim como você também. Tá bom? O vídeo ficou um pouco longo. Espero que vocês apreciem, tá? Aproveitem, tá? Aqui esse tipo de conhecimento importante do Café Filosófico e desejo um ótimo sábado e até a próxima.